O draft da NBA não foi marcado por trocas envolvendo grandes jogadores da atualidade, mas uma das principais movimentações envolveu dois possíveis futuros All-Stars. O Atlanta Hawks resolveu passar o destaque Luka Doncic em troca com o Dallas Mavericks para anexar o dono da principal narrativa da NCAA, Trae Young. No nosso vídeo escolhendo os vencedores e os perdedores do draft, escolhemos o Hawks como um dos perdedores, justamente por ter deixado o esloveno escapar e ter apostado num jogador que pode tanto dar muito certo como dar muito errado. Mas como um cara que fez 27,4 pontos e 8,7 assistências no basquete universitário pode ser uma incerteza? Imagino que isso pode estar passando pela sua cabeça. Antes de eu responder isso, já se inscreve no canal, deixa o seu like e aperta o sininho aí. Como bem sabemos, o sucesso no college não necessariamente se traduz na NBA. Além de números, os olheiros colocam algumas projeções não mensuráveis na balança, como tetos de evolução, impacto na evolução tática do jogo e até como esses jogadores lidam com situações mais adversas. Trae Young não foi escolhido no top 5 à toa. Inclusive, não escaparia do top 10 de maneira alguma. Numa classe lotada de pivôs e alas, ele é o point guard que aparenta ter mais chances de ser uma superestrela. Isso, segundo alguns scouts da liga. Ele era basicamente o jogador mais orientado ao ataque que tinha no draft, e o faz com um impacto enorme. Como a maioria já deve saber, sua maior arma são os chutes de 3. E não são chutes de 3 quaisquer, são arremessos vindos do que popularmente chamamos de Curry Land, ou seja, de bem de trás da linha que marca o perímetro. Os 36% de aproveitamento não são lá grande coisa. Na verdade, estão dentro da média da NBA hoje em dia, só que muito disso é reflexo do volume dos seus chutes. São 10,3 tentados e 3,7 convertidos por jogo. Além disso, temos a sua natureza sem medo de carregar o jogo quando é necessário e receber bolas decisivas, mesmo que um erro acabe transformando em motivo de chacota. Durante quase todos os jogos fora de casa de Oklahoma, as torcidas adversárias pegaram muito no pé dele, o que de certa maneira o fez aprender a encarar a pressão. Outro ponto em que os executivos e scouts elogiam muito é o fato de ele não ser fake, dizendo que Young não só criou ferramentas para colocar nos holofotes as suas principais qualidades, como tem mostrado o quão forte é a sua vontade de sempre melhorar. Prova disso foi ter adicionado cerca de 4 kg de músculo durante a sua temporada. Ah, e algo que é importante sinalizar: se fossem apenas chutes de 3 e assistências os componentes do seu arsenal, ele não teria subido tanto na ordem das escolhas. Apesar do jogo acima do aro ser bastante limitado, Young desenvolveu muito a sua qualidade como pontuador, passador saindo dos pick and rolls, além de um floater de elite para não ficar sempre estagnado nos jumps de longa distância, e obviamente um bom ball handle para criar as suas próprias situações de pontuação. Obviamente, ninguém é livre de falhas e desconfianças, e são elas que fizeram muitos coçarem a cabeça quando viram seu nome ser chamado no top 5. No college, ele tinha um certo nível de liberdade, já que os guards não subiam tanto a marcação com medo de abrir muitas brechas mais perto do aro. Porém, numa NBA em que temos um rol de defensores de perímetro durões e especializados, é bem capaz que Young não consiga desempenhar muito melhor no aproveitamento de seus arremessos. Outro grande problema são as suas tomadas de decisão. Young não é um cara que necessariamente cuida bem da bola. Eu disse que ele de certa maneira aprendeu a conviver com a pressão, mas ainda assim, ele manteve alguns maus hábitos que foram muito explorados ao fim da temporada. O número de turnovers e arremessos mal selecionados em momentos decisivos é bem alto, algo que de fato eu pude notar em alguns jogos que vi, principalmente numa partida contra Texas, em que apesar do duplo-duplo, ele acertou apenas 7 de 22 field goals, e nos momentos finais, as escolhas ruins pesaram, culminando na derrota. A bem da verdade, ele teve mais jogos na temporada regular com 4 ou mais turnovers do que com 3 ou menos. E finalmente, uma das maiores preocupações sobre a sua projeção de impacto na liga. Trae Young é baixo, tem uma envergadura minúscula e não é muito atlético, sendo esses os principais motivos para ele não ir bem acima do aro. Parece bastante com os antigos scouts de Stephen Curry, não? Mas precisamos que você tirem da cabeça uma coisa: Trae Young não será o novo Stephen Curry de maneira alguma. Primeiramente por dois fatores. Curry é mais alto e tem um QI de basquete fenomenal, algo que utilizou juntamente com Steve Kerr para desenvolver armas capazes de driblar as suas limitações do físico. Segundo, Trae Young é um verdadeiro buraco nos sistemas defensivos.
Tudo bem, não dizemos que é impossível melhorar a sua defesa, mas as próprias limitações físicas colocam um teto baixo para isso. E muitos podem esquecer disso, mas Curry é sim um bom defensor. Não é o que chamamos de bully, mas poucos sabem antecipar linhas de passes como ele. Horas, basta montar um bom time defensivo no entorno dele, certo? Só que isso já se provou ser um problema principalmente para times de playoff. Cada vez mais, vemos atletas mais ágeis, móveis e não presos a posições, sendo que pivôs e alas pivôs defendem guards no perímetro. Ter um jogador sendo basicamente um ponto nulo na defesa, força várias gambiarras para cobrir as suas falhas. Vide o que o Celtics teve que fazer quando tinha Isaiah Thomas. Deu certo na temporada regular, mas na pós-temporada tem prazo de validade. A princípio, ele parece ser o jogador desse top 5 do draft que mais enfrentará dificuldade em suas primeiras partidas. A chave para expulsar essas desconfianças gerais é o quanto ele consegue desenvolver os seus pontos fracos ao invés de ser incentivado a mascará-los. Digo que Atlanta fez uma aposta arriscada, algo que pode render um colosso ofensivo da NBA moderna ou um verdadeiro flop, que será no máximo um titular decente, capaz de acumular pontos e assistências, mas não liderar uma franquia a um título. E você? O que acha do futuro de Trae Young? Comenta aí na caixa de comentários. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações de novos vídeos.